Nesse momento a gente vai discutir a equação geral dos gases, que trata sobre as possíveis variações que podem acontecer naquelas três variáveis de estado que a gente havia discutido na videoaula anterior, que são a pressão, o volume e a temperatura. Nós tínhamos visto que um gás ele é bem caracterizado por estas três variáveis de estado, por essas três grandezas físicas, pressão, volume e temperatura. E nós tínhamos visto que a equação de Clapeyron, aquela equação lá do padre voador não retorna à Terra, é uma equação que ela é mais direcionada para situações em que essas três variáveis de estado permanecem constantes. Agora eu vou deduzir uma expressão que nos permite expressar a variação que pode acontecer nessas três grandezas físicas. Para isso, vamos imaginar que um gás esteja dentro de um determinado recipiente, ocupando um certo volume, com uma certa pressão e uma certa temperatura. Ou seja, um gás encontra-se em um estado inicial que eu vou chamar de estado 1. E aí eu vou escrever a equação de Clapeyron para esse gás neste estado 1. Isso é apenas uma mera formalidade. Então, ele possui uma certa pressão inicial, um volume inicial, um número de mols inicial, bem como uma determinada temperatura inicial. Com o objetivo que eu já vou esclarecer, eu vou isolar o N de número de mols nessa equação e aí vou reescrever esta sentença da seguinte maneira: N1 vai ser igual a P1 vezes V1 dividido por RT1. Vou reservar esta expressão agora. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou imaginar que um gás ele vai sofrer um certo aquecimento e aí o volume dele vai aumentar, bem como a sua pressão. E aí esse gás vai passar a ocupar um outro estado, que eu vou chamar de estado 2, e aí ele vai ter outros valores de pressão, volume e temperatura. Sendo assim, eu vou escrever a equação de Clapeyron para esta nova situação, em que o gás vai ter uma outra pressão essa chamada aqui de P2, vai ter um outro volume V2, isso vai ser igual a N2RT2. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o gás quando ele ocupava o estado inicial, que é de simplesmente isolar o N de número de mols nesta equação. E aí este isolamento se traduzirá em P2, V2, dividido por RT2. Este aqui é o resultado do isolamento do número de mols. Agora eu vou esclarecer por que eu fiz isso. Porque eu estou imaginando que esse gás ele aumenta a sua temperatura, a sua pressão, o seu volume se modifica sem mudar o número de mols. É como se esse gás ele estufasse, alterasse o seu volume, pressão e temperatura, só que sem permitir a entrada de gás do ambiente externo para este ambiente onde o gás se encontra e não vai perder gás para o ambiente externo. Isso significa que o número de mols e, consequentemente, o número de moléculas deste gás vai permanecer constante. Isso significa que eu posso simplesmente igualar o número de mols inicial com o número de mols final. Isto é, se o número de mols antes é igual ao número de mols depois, eu posso escrever isso dessa maneira. E como eu já havia isolado o N1 deste jeito e o N2 deste outro jeito, eu simplesmente igualo essas duas expressões para o número de mols, cancelo estes R's que aqui aparecem, já que são constantes que aparecem nos dois lados, e escrevo esta expressão apenas contemplando os termos que sobraram. P1, V1, T1 igual a P2, V2 sobre T2. Esta é a equação que eu pretendia ter chegado. Esta expressão traduz matematicamente o enunciado da equação geral dos gases. Como eu havia colocado antes para vocês, esta equação geral dos gases ela é mais direcionada para situações em que há uma mudança. Equação geral dos gases. Ela é mais direcionada para situações em que estas três variáveis de estado mudam de valor. P1, V1, T1 representam respectivamente a pressão inicial, o volume inicial e a temperatura inicial.
P2, V2, T2 representa uma situação em que nós temos a pressão final, o volume final e a temperatura final. Portanto, a minha dica é, tudo nessa expressão que tem 1 representa o início, o valor inicial. Tudo que tem 2 representa o fim, o valor final destas grandezas físicas. Só que eu tinha colocado para vocês no início, vamos imaginar que um gás tem uma certa pressão, volume e temperatura, e essas três coisas mudam com o passar do tempo. Só que pode acontecer de uma dessas variáveis de estado permanecer constante e as outras duas mudarem de valor. Algo parecido com a temperatura permanece constante e as outras duas variáveis mudam. Ou a pressão permanece constante e a temperatura e o volume mudam. Então, para cada uma destas situações em que uma das variáveis de estado permanece constante e as outras duas mudam de valor, nós damos o nome de transformações gasosas. Portanto, como há 3 variáveis de estado que podem permanecer constantes, as outras duas mudarem, haverá 3 transformações gasosas. A primeira delas, que a gente vai discutir nesse quadro, é a transformação isotérmica. Como o próprio nome já denuncia, a transformação isotérmica representa uma transformação em que a temperatura do gás permanece constante. Iso, prefixo iso, representa mesma, igual, térmica a temperatura. Portanto, eu vou documentar esta informação aqui. Na transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante. Se a temperatura do gás permanece constante, é porque o valor inicial dela, a temperatura inicial, é igual à temperatura final. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever a equação geral dos gases para essa ocasião em que a temperatura permanece constante. Lembrando que a equação geral dos gases é escrita como P1V1 sobre T1 igual a P2V2 dividido por T2. Como a temperatura é constante nesse tipo de transformação, eu posso sim cancelar essas duas temperaturas, já que elas são iguais, e escrever aquilo que sobrou. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Esta é a equação geral dos gases, reescrita para esta transformação onde a temperatura permanece constante. Tão importante quanto você saber que a transformação isotérmica é aquela em que a temperatura do gás permanece constante, é você saber que o produto da pressão pelo volume inicial é igual ao produto da pressão pelo volume final. Isto significa que o produto da pressão pelo volume é algo constante nesse tipo de transformação. Se o produto da pressão pelo volume é constante, eu posso escrever que a pressão é proporcional ao inverso do volume. Simples assim. Esta letra grega que aqui aparece, alfa, representa, dentre outras coisas, aqui, né, ela representa proporcional a. Pressão é proporcional ao inverso do volume. Isso significa que quando o volume aumenta, numa transformação isotérmica, a pressão diminui. E a recíproca também é verdadeira. Quando o volume diminui, a pressão ela tende a aumentar. De que forma vocês poderiam visualizar isso um pouquinho melhor? Vamos imaginar que eu tenha um balão dentro de um gás dentro de um determinado recipiente. Pode ser o ar dentro do seu quarto, por exemplo. As moléculas elas não estão paradas, elas estão em constante agitação e inevitavelmente elas colidem contra as paredes do quarto, exercendo sobre elas pressão. Aí vamos imaginar que você pegue todo o ar que está dentro do seu quarto e coloque dentro de uma sala do tamanho de um campo de futebol. Convenhamos, o volume é bem maior, vai ter mais espaço para o gás e, consequentemente, a pressão vai cair. Porque, tendo mais espaço, as moléculas não vão colidir contra as paredes desta nova sala gigante com tanta frequência do que quando o ar está dentro do seu quarto. Isso significa que se cai a frequência com que as moléculas colidem contra as paredes do recipiente, cai o valor da pressão. Então veja que eu coloquei o ar dentro de uma sala enorme
o volume aumenta, porém a pressão ela diminuiu. Isso é o que acontece na transformação isotérmica. Aqui também é de nosso interesse representar graficamente esse tipo de transformação. E num diagrama P versus V, pressão, volume, e eu justifico o emprego da representação gráfica da transformação isotérmica num diagrama P versus V, porque quando eu simplifico as temperaturas da transformação ali na equação geral dos gases, sobram apenas essas duas grandezas. Na transformação isotérmica, pressão e volume é que sofrem uma certa variação. E aí, graficamente, a curva que representa uma transformação isotérmica é uma curva chamada de, matematicamente, o nome dela é hipérbole equilátera. Isso não é uma parábola, tá? O nome oficial dessa curva é hipérbole equilátera, mas na verdade a curva que representa a transformação isotérmica em si é chamada de isoterma. Agora tomem cuidado. Isoterma é uma coisa, isotérmica é outra completamente diferente. Isoterma é o nome da curva que representa a transformação. E isotérmica é o nome da transformação gasosa em que a temperatura permanece constante. Só que pode acontecer de um gás sofrer uma transformação isotérmica sob diferentes temperaturas. E aí, graficamente, essas transformações isotérmicas sob diferentes temperaturas são representadas de forma diferente. Isso significa que eu posso ter, por exemplo, um gás que tem uma determinada transformação isotérmica que ocorre sob temperatura T1. E aí eu posso ter um outro gás que é submetido a uma transformação isotérmica sob uma outra temperatura T2. E aí eu posso ter um outro gás que sofre uma transformação isotérmica sob uma determinada temperatura T3. Então vejam que a curva em vermelho representa uma transformação isotérmica que ocorre sob temperatura T1. Essa linha contínua preta, uma transformação isotérmica que ocorre sob temperatura T2. E esta curva formada por essa linha pontilhada representa uma transformação isotérmica que ocorre sob temperatura T3. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque a distância da isoterma da curva em relação ao eixo PV nos dá uma noção se a temperatura é grande ou pequena. Ou seja, quanto mais afastado do eixo PV a curva isoterma estiver, maior será o valor da temperatura em que a transformação isotérmica ocorre. Isto significa que a curva T3 representa uma transformação isotérmica com temperatura maior do que a temperatura da isoterma 2, que por sua vez é maior do que a temperatura da isoterma 1. Isso significa que quanto mais afastada a isoterma estiver do diagrama PV, maior será o valor da temperatura em que a transformação isotérmica ocorre. Esse é o primeiro tipo de transformação gasosa em que uma das variáveis permanece constante. Eu esqueci de colocar aqui ao lado da transformação isotérmica o nome alternativo para essa transformação, já que essa transformação também é chamada de lei de Boyle-Mariotti. É um nome alternativo usado para se representar esta transformação isotérmica. A gente vai ver agora a segunda transformação, em que uma outra variável de estado permanece constante. Transformação essa conhecida como isobárica ou simplesmente lei de Gay-Lussac. Nessa transformação isobárica, o que permanece constante é a pressão. A pressão permanece constante neste tipo de transformação, e se a pressão permanece constante, eu posso afirmar que a pressão inicial é igual à pressão final. E agora eu vou trilhar o mesmo caminho que eu trilhei lá na transformação isotérmica. Eu vou reescrever a equação geral dos gases
para esta nova transformação em que a pressão permanece constante. Aí eu vou reescrever a equação geral, que assume esse formato aqui, P1 V1 T1 igual a P2 V2 dividido por T2, e onde tem P de pressão, eu tiro fora e escrevo que a razão entre o volume inicial e a temperatura inicial é igual à razão entre o volume final e a temperatura final. Aqui está. Esta é a equação geral dos gases reescrita para essa transformação gasosa. E essa reescrita da equação geral dos gases está nos dizendo uma coisa importante, que a razão entre o volume inicial e a temperatura inicial é igual à razão entre o volume final e a temperatura final. Isto é, a razão entre o volume e a temperatura nesse tipo de transformação é constante. Se a razão entre o volume e a temperatura é constante, isto é, numa transformação isobárica, se eu pegar qualquer valor de volume e dividir pelo seu valor associado de temperatura, o resultado vai dar sempre o mesmo. Esta expressão aqui me permite concluir que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Numa transformação isobárica, portanto, quanto maior é a temperatura, maior é o volume, na mesma proporção, tá? E quanto menor é a temperatura, menor é o volume. De que forma eu poderia visualizar um pouquinho melhor esse tipo de situação? Pense comigo. Imagine um gás dentro de um determinado balão de borracha comum, de paredes dilatáveis, naturalmente, e aí você de alguma forma consegue esquentar o gás que está dentro desse balão. Esquentando o gás, a temperatura sobe e aí as moléculas vão começar a ficar mais agitadas. Ficando mais agitadas, elas vão começar a empurrar as paredes do balão de dentro para fora e o balão vai estufar. Percebam que o aumento de temperatura provocou a dilatação do balão, o aumento do seu volume. Isso ratifica isso que a gente está discutindo aqui. Graficamente falando, ao se representar a transformação isobárica num diagrama volume versus temperatura, o gráfico tem que ser uma reta crescente com esta orientação aqui. Percebam que essa reta, eu não estendi ela até o cruzamento dos eixos, né? Coloquei essa linha pontilhada. Isso porque o gráfico não pode se estender até a origem dos eixos, tá? No zero, não porque não pode ter temperatura zero, porque pode ter 0 Celsius, pode ter 0 Kelvin, que não pode ter menos do que 0 Kelvin, né? Agora aqui, a impossibilidade do gráfico se estender até a origem dos eixos não reside na impossibilidade de ter temperatura zero, mas sim na impossibilidade de termos volume zero. Não existe, né? O gás está ocupando um volume de 0 litros. Se não existe volume, não tem gás, né? Então, convenhamos, é por esse motivo que o gás, este gráfico, não pode se estender até o cruzamento dos eixos. Não porque a temperatura não pode ser zero, mas sim porque o volume não pode ser zero. E para encerrar essa nossa discussão sobre as transformações gasosas, eu vou falar com vocês agora sobre a última destas transformações, que é a chamada transformação isovolumétrica. Novamente aqui o nome bastante denunciador, transformação isovolumétrica representa uma situação em que o volume do gás permanece constante. O volume do gás permanecendo constante, pelo mesmo raciocínio empregado nas outras transformações, me permite concluir que o volume inicial é igual ao volume final. Aí eu vou escrever novamente a equação geral dos gases, P1V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2, e onde tem V de volume, eu simplifico. Aí eu vou reescrever essa expressão sem esses tarecos que eu cortei. E sobre assim, P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Esta aqui é a equação geral dos gases reescrita para essa transformação gasosa. Novamente, esta expressão está me indicando algo importante, que a razão agora entre a pressão e a temperatura permanece constante nesse tipo de transformação.
Se a razão entre a pressão e a temperatura é constante, eu posso afirmar que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Pressão proporcional à temperatura. E isso, para mim, faz bastante sentido. Quero ver se eu consigo passar essa obviedade para vocês. Imagina o ar dentro dessa sala, o ar dentro do seu quarto, por exemplo. E aí você faz uma fogueirinha lá dentro, algo bastante comum, convenhamos, e aí a temperatura do gás começa a subir. Se a temperatura do gás sobe, as moléculas ficam mais agitadas e elas começam a bater mais frequentemente e mais intensamente contra as paredes do seu quarto. Isso se traduzirá em um aumento de pressão. Da mesma forma, se você ligar o ar-condicionado lá no seu quarto, a temperatura uma temperatura baixa, a temperatura vai cair, as moléculas vão ficar menos agitadas. Se as moléculas ficam menos agitadas, mais quietinhas, elas não colidem contra as paredes do recipiente de forma tão frequente e intensa quanto antes. Isso significa que a queda na temperatura implica na queda da pressão, se o volume permanecer constante. Graficamente falando, num diagrama da pressão em função da temperatura, também é representada por um gráfico que não pode se estender até a origem dos eixos, e esse gráfico poderia ter esta orientação aqui. Agora, a transformação isovolumétrica, como eu mencionei, ela também, nas outras transformações isso também aconteceu, ela possui outros 3 nomes. A transformação isovolumétrica também é chamada de transformação isométrica, também é conhecida como transformação isocórica. Mas, infelizmente, estes 3 nomes não são suficientes para se expressar a transformação que ocorre sob volume constante, porque esta transformação também é chamada de lei de Charles. E, infelizmente, há um outro porém. O problema pode camuflar a informação de que o volume do gás permanece constante, colocando os seguintes termos. Imagine um gás encerrado em um recipiente indilatável. Recipiente indilatável é aquele que não dilata. Se o recipiente não dilata, ele mantém o seu volume constante. Quem é que vocês acham que delimita o volume de um gás? O próprio recipiente. Significa que o volume do gás é igual ao volume do próprio recipiente. Se o recipiente não dilata, o volume não se altera. Se o volume não se altera, é porque nós estamos diante de uma transformação isovolumétrica. Só que eu posso também dizer, ao invés de indilatável, o gás está encerrado em um recipiente indeformável, que tem basicamente o mesmo significado. Recipiente indeformável é aquele que não se deforma. Se ele não se deforma, o volume do recipiente é constante, bem como o volume do gás. Ok? Bom, eu acredito que eu posso dar por encerrado o estudo das transformações gasosas, e aí a nossa próxima videoaula sobre isso que a gente está discutindo versará sobre a termodinâmica, que é uma área da física que tem continuidade ao estudo dos gases e que aproveita muito disso aí tudo que a gente está discutindo. Ok?